Um dos principais protagonistas na crise que afeta a zona euro é o Banco Central Europeu. Que papel tem, ao certo, esta instituição? As suas políticas têm agravado a tempestade financeira ou, pelo contrário, fornecem soluções? É o que vamos perguntar a Jean-Claude Trichet, antigo presidente do BCE, que se junta a este iTalk a partir de Paris. Obrigado pelo convite. Procuramos respostas concisas para perguntas objetivas. Começamos com Clara. Clara, de Bruxelas. Gostaria de perguntar, enquanto ex-presidente do BCE, se sente responsável pela crise. Foi figura de destaque do BCE. Sente algum tipo de responsabilidade pessoal? Quando assumimos uma responsabilidade importante, temos de estar permanentemente à altura. Sempre estivemos e continuamos a estar muito comprometidos com o nosso mandato, controlando a inflação, o que é uma condição não por si só suficiente, mas necessária para obter estabilidade financeira. E é preciso salientar que enfrentamos uma crise global. O BCE foi o primeiro a adotar medidas excepcionais, medidas muito arrojadas, tendo sempre em conta o objetivo primordial do controle da inflação. Houve problemas de comunicação? Talvez o BCE não tenha sido suficientemente claro para os europeus e para os governos. Penso que não. Sinceramente, fomos muito claros sobre a necessidade de respeitar o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Entramos em conflito com vários governos, incluindo aquele que é o maior da Europa entre 2013 e 2004. Também realçamos constantemente que era necessário monitorizar os indicadores de competitividade. Francamente, podia enumerar uma série de episódios sobre os enormes problemas que tivemos com os governos. Agora uma pergunta de um espectador da República Checa. Como é que os países europeus endividados podem endireitar as suas finanças quando, à luz do dogma neoliberal, lhes exigem a adoção de medidas de austeridade que baixam consideravelmente as suas receitas? Não é verdade que as privatizações, a desregulação e a reduzida taxação sobre as empresas esvaziam de recursos os orçamentos públicos, precipitando-os para uma espiral interminável de dívida? Mas estamos a mudar de velocidade. Antes era só no sentido da austeridade, agora viramos para o crescimento. Os europeus estão confusos. Eu diria que não há qualquer confusão. Quando há sensatez na gestão do orçamento e da competitividade, é possível suportar este período difícil. Os países com economias desenvolvidas que se portaram bem no passado, antes da crise, estão a ter ótimos desempenhos. Na zona euro, posso apontar o exemplo da Alemanha. Ao longo da crise, conseguiu reduzir a taxa de desemprego porque já tinha avançado com boas políticas fiscais e de competitividade. Não foi porque tiveram sorte, foi porque tinham trabalho feito. Também posso dar o exemplo do Canadá, um país que se tem comportado muito bem desde o início, apesar de se situar ao lado dos Estados Unidos, o epicentro da crise. Mais uma vez, foi porque se acautelaram através de políticas macroeconómicas e fiscais. Talvez consiga convencer o Canadá a ajudar-nos na crise europeia. Outra pergunta agora neste iTalk. Sou de Itália e sou sindicalista no setor dos transportes. Gostaria de perguntar porque é que, ao nível europeu, não ajudaram os países em dificuldades através da emissão de obrigações europeias. As eurobonds. Sim, creio que é preciso saber exatamente do que estamos a falar. Já existem obrigações europeias. São títulos emitidos pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, que no futuro serão lançados pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade. Trata-se de eurobonds e são ou poderão ser muito úteis.
Um outro cenário é a possibilidade de lançar eurobonds conjuntamente por todas as tesourarias da zona euro. Obviamente, isso implicaria uma federação política a funcionar em pleno, com um orçamento federal a abranger os orçamentos nacionais. Isso representaria um salto arrojado em direção à unidade europeia, à unidade política europeia. Outra questão para Jean-Claude Trichet. Bonjour, Pascal de Bruxelles. Voilà, je voudrais simplement savoir. Pascal de Bruxelas. Queria saber porque é que os cidadãos do sul da Europa têm de pagar pelas políticas erradas que os seus líderes implementam há décadas. Dirigeants ont appliqué pendant des années. Merci. É outra vez a questão da responsabilidade. De quem é a culpa de tudo isto? É evidente que a adoção de más políticas não foi decidida diretamente pelas populações dos vários países, mas pelos órgãos executivos, pelos líderes. Isso é óbvio. Dito isto, são líderes que foram eleitos, em quem os cidadãos depositaram a sua confiança. É a interação democrática e, afortunadamente, são 17 países com democracias exemplares. Por isso, quando no passado foram cometidos erros, quando houve má gestão orçamental, quando as contas do país se revelam cada vez mais negativas, quando os custos laborais sobem rapidamente, enfraquecendo a posição concorrencial do país, tudo isto tem de ser corrigido. Put the country in a non-competitive position, all this has to be corrected. E claro, é toda a estrutura do país que tem de ser corrigida. Mas diria que o esforço tem de ser coletivo. Todos têm de participar nesse esforço para consertar os danos. De qualquer forma, quando se pede financiamento ao resto do mundo, porque se gastou muito mais do que aquilo que se tinha, a torneira acaba por fechar. E não se pode gastar mais do que aquilo que se tem. Isso é verdade tanto no foro doméstico como no âmbito nacional. É o que se chama de senso comum. Obviamente, isto tem de ser gerido corretamente, de forma adequada. Se necessário, com a ajuda da comunidade internacional, dos próprios europeus. Mas a grande lição é que não se pode gastar mais do que aquilo que se ganha. Vamos a uma última pergunta neste iTalk. Hello, this is Luis Torrent from Barcelona. Olá, sou de Barcelona, editor na United Explanations. Como é que vê o futuro da União Europeia dentro de 10 anos, quando a crise tiver supostamente passado? Acha que estará mais forte, mais unida, mais competitiva ou vamos assistir ao início da desunião europeia? Peço-lhe uma resposta concisa sobre o futuro da Europa. Antes de mais, creio que o problema não é só europeu, atinge todas as economias desenvolvidas. Em segundo lugar, acredito na implementação de tudo o que tem sido decidido, o pacote de 6 medidas, o reforço da monitorização das políticas macroeconómicas e fiscais. E depois penso que é preciso ir mais longe, fazer progressos significativos no sentido da Federação Europeia Económica e Fiscal. Creio que a história está por escrever. É um trabalho árduo, aquele que os europeus enfrentam. Agradecemos a Jean-Claude Trichet e obrigado pelas questões enviadas. Marcamos encontro no próximo iTalk aqui no Parlamento Europeu em Bruxelas. Thanks very much to the audiovisual services. See you soon.